na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Foi a família. Põe a família na mão do meu Senhor, na Galileia. Põe a família na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe a família na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo no perigo, com Cristo no meu coração. Eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando meus pecados, e desta forma agora salvo sou. Eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Porque grande é. Oh, 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 toda nas alturas. Oh, oh, nas alturas. Oh, oh, porque grande é. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Porque grande é. Oh, será nas alturas. Oh, será nas alturas. Oh, será nas alturas. Porque grande é. Vem do Senhor, e não se abala, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo.
autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, forte, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, os povos calem-se diante dele, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, os povos não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Celebre ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Isso é academia do crente, vamos lá, gente! Pega tocando em moda aí! Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore. Vamos lá, isso é academia do crente! Move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Agora, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Mais alto agora, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Onde eu for, ele seguirá. Onde eu for tocar as minhas, esperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, sobre mim é uma promessa. Vai lá! Prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre com a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado por onde eu for, Clóvis. Onde eu for, a tua bênção não. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. Na minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda,
pra minha frente e para trás, por todo lado. Estou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor e que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Sou Deus, sou de Cristo. Olha assim, ó. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te perdoa. A honra você diga. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você pode aceitar um minutinho aí, olha quantas coisas a Bíblia fala sobre esse lago. Vocês sabem, Mar da Galileia, que agora vocês sabem que é lago, Quinerete, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, é a mesma coisa, o mar e o lago. Em Mateus 4 foi onde o Senhor Jesus viu Simão, Pedro e André lançando as redes no barco, como Tiago e João consertando redes. Em João capítulo 6, ao atravessá-lo, o Senhor Jesus é seguido por uma multidão e depois sobe o monte onde multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar as pessoas. Em Mateus 15, em cujas proximidades o Senhor Jesus fez curas e a segunda multiplicação dos pães e peixes. Em Marcos 3:7, para onde o Senhor Jesus se retirou com seus discípulos,
seguido por uma grande multidão. Marcos 7, outra vez a caminho do mar, através do território de Decápolis, quer dizer, 10 cidades, Decápolis, né? 10 pequenas cidades, onde o Senhor Jesus cura um surdo e um gago. Tem cura para surdo e para gago. E são as coisas que acontecem. E eu quero só fazer um breve comentário, porque por si só já somos abençoados. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E de longe ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, deixa eu puxar aqui para dar o dedo, tá bom? Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Porém, ele, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Amém. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus! Aleluia! Esse texto é um dos textos mais profundos e tem tantas lições. Nós estamos falando aqui. Existem épocas do ano, você acha que o barco não pode virar? Hoje mesmo, tão forte, mesmo com um barco tão seguro como esse aqui, não se pode brincar, né? Mas na época, é lógico que era uma embarcação muito mais frágil. E a multidão apertava Pedro e ele, apertava Jesus, e Jesus junto dos apóstolos, e ele agora, então, vê 2 barcos ao longe, e viu que os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Interessante aqui, ó. E ele então entrou em um dos barcos. A primeira lição que tem aqui é que Jesus Cristo, ele de longe viu o barco, e para um pescador não ter peixes pela manhã, significava um taxista que fez corridas toda a noite e não pegou nenhum passageiro. Significava o Livânio abrir a loja dele de ternos e não ter um sequer comprador. Significava o Eduardo Costa começar um programa de rádio e não ter um ouvinte sequer. É isso aí. Pedro trabalhou toda a noite e diz a Bíblia que ele não pescou nenhum peixe. E ele estava longe e tinha uma multidão que estava ouvindo Jesus. Olha, dá para você conhecer um pouquinho Jesus. Ele larga a multidão e vai para onde estão os pescadores fracassados, né? Jesus Cristo, ele não aproximava somente das pessoas vitoriosas, ele aproximava também das pessoas derrotadas. Certamente Pedro estava ali muito chateado,
porque eu sei como que é isso ter comércio. Quem tem comércio depende do dinheiro diário, né? O salão de beleza, a peixaria. E quando Pedro não pesca nem de peixe, lógico que quando ele chegasse em casa, a mulher falou: e aí, bem, trouxe o peixe, trouxe o dinheiro das contas? Ele falou: olha, o mar hoje não está para peixe, não consegui pegar nada. Então Pedro já estava pensando nos problemas. E Jesus vê o barco de Pedro, e Jesus vai e entra no barco de Pedro sem pedir licença. Olha aí. E vendo um dos barcos junto à praia, mas os pescadores havendo desembarcado, entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Jesus entrou no barco sem pedir licença. Eu já falei com Deus que nas vezes que eu estiver precisando da intervenção dele, e que eu não estiver vendo, que ele se intrometa, que ele possa entrar na minha vida, mesmo eu não autorizando. Ele se intrometeu no barco, entrou. Que Jesus Cristo seja intrometido na minha vida, porque às vezes nós somos tão orgulhosos para deixar que Deus assuma o controle da nossa vida, que nós não deixamos, nós não convidamos: não, eu vou resolver isso, pode deixar que eu vou dar conta. E aí nós nos tornamos senhores. E Pedro aceita Jesus entrar no barco. E olha o que diz o texto, olha: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Gente, é muito profundo. É a mesma coisa que o sujeito já está voltando de táxi para casa, o dono do táxi não fez uma corrida, e na hora que ele já está parando na garagem para guardar o carro, chega alguém e fala assim: olha, vamos para a rua outra vez. Ele fala: mas eu trabalhei a noite toda, não peguei um passageiro, vamos para a rua outra vez. Ó. É a mesma coisa, você já fechou o açougue, já guardou a carne, e aí chega alguém e fala: abre essas portas aí. Jesus fez isso com Pedro. Ele mandou Pedro voltar com o barco para dentro do mar, dentro da lagoa que nós estamos. E Jesus, de dentro do barco, ficou ensinando. Olha a paciência.